Ó bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, diante da beleza da Tua santidade, diante dos Teus olhos divinais, aqui estamos, ó Deus, reunidos no Teu tabernáculo em Tua Santa Igreja, a Igreja Apostólica, a Igreja do Teu amado Filho Jesus, da Santa Avó Rosa e do Profeta Irmão Aldo, para prestarmos ao Senhor e a todo o Teu reino o nosso culto de adoração e gratidão, porque reconhecidos somos do Teu grande e glorioso poder que sobre nós é exercido, da Tua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, que constantemente tem nos alcançado, principalmente nos tempos da regeneração, quando Jesus, o Teu amado Filho, pôde voltar a esta terra, reiniciar o cumprimento da Tua tão nobre e gloriosa missão, o que fez e faz, através da obra desta igreja e da direção do Espírito da Verdade, por Ele prometido e enviado, a nossa querida e santa avó. Por isso, ó Deus, toda honra, glória e louvor seja dado por todos nós ao Senhor, pelo Teu grande e glorioso poder de formar santos nesta terra e de conduzir almas preciosas para o Teu reino, dando a todos quantos conhecerem a Tua vontade a oportunidade de preparar o Espírito através do Teu Evangelho, o Evangelho do Reino dos Céus, apregoado hoje por esta Igreja Apostólica, e um dia todos quantos assim crerem, tiverem a salvação prometida pelo Teu amado Filho Jesus, e hoje pelo Consolador, a Santa Avó Rosa. Querida avó, a senhora e também ao profeta Irmão Aldo, queremos neste momento externar igualmente a nossa adoração e a nossa exaltação, porque reconhecemos o valor da Tua vida e também do profeta Irmão Aldo, o valor do sacrifício que os senhores, santos do nosso Deus, fizeram e fazem, para que Jesus pudesse voltar a ser o que sempre foi, o Redentor da humanidade, o Salvador das almas contritas e piedosas. Por isso aqui estamos para exaltarmos e glorificarmos o Teu santo e glorioso nome e poder, e também recordarmos, ó vó, o Teu nascimento nesta terra, o nascimento desta Igreja Apostólica que representa a segunda vinda de Jesus, e a obra maravilhosa de paz, de vida e de salvação, que juntamente com Ele, com a nossa Mãe Maria Santíssima e com o profeta Irmão Aldo, a senhora está realizando. Entregamos aos Teus cuidados esta santa reunião, suplicando que a Tua direção esteja sobre nós e que o alimento que vem dos céus, a virtude do nosso Deus, possa recair sobre todos nós, fortalecendo a nossa fé, nos dando o ânimo e a coragem para prosseguirmos até o fim neste caminho maravilhoso que nos levará aos céus. E por isso a nossa gratidão sincera a Jesus, à Senhora como Espírito da Verdade, ao nosso profeta, à nossa Mãe Maria Santíssima e ao Senhor Deus, nosso eterno e glorioso Pai divinal. Amém. Cantemos o número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nome
Pelas ondas da rádio, uma voz está soando, com toda a autoridade, a verdade divulgando, anunciando ao mundo, pela hora milagrosa, que nesta igreja tem uma santa poderosa. Enfermos, oprimidos, libertando, no meio do seu povo, seu poder manifestando. Todos que ouvem com fé a hora milagrosa, logo sentem o poder desta santa poderosa. Que creem, seus milagres vão se dando em lugares tão distantes, suas bênçãos derramando. E os ouvintes do programa A Hora Milagrosa testemunham com prazer os milagres da Vó Rosa. Sola
Essa igreja vai levando com poder, anunciando a paz a muitos corações, semeando o amor, libertando o sofredor e conquistando multidões. Lá no meio do sertão, essa palavra está chegando, os humildes encontrando, eles dando a salvação. Com virtudes gloriosas e com seu grande amor, cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. Ensinando mais, progredindo mais, e o povo admirado em toda parte, em todo lado, com a nossa pregação, com a nossa voz, nossa santa poderosa, com os milagres que se dão.
assim a cada dia, para nossa alegria, cada vez aumenta mais. Os milagres gloriosos, sinais tão poderosos que a Santa Rosa faz.
porque para o céu eu vou. No mundo só há ilusão e triste decepção, e nada de lá me seduz, porque eu vivo em santa luz. E hoje estou cantando, louvando a Jesus o Senhor, guardando as mensagens do céu com disciplina e amor. Neste dia, ó Igreja Apostólica, dedico a ti meu louvor, pois tem no céu sua glória, junto a Cristo Jesus o Senhor. Crianças e jovens apostólicos, obreiros do Senhor, a ti, ó Santa Rosa, adoramos e saudamos com amor.
Prezados irmãos, em nome da direção da nossa igreja e com a sua autorização, falarei algumas palavras aos seus corações, à semelhança do que já foi dito na quinta-feira próxima passada, em relação à missão da Igreja Apostólica no continente africano, mais propriamente no país denominado de Moçambique. Como já boa parte da igreja tomou conhecimento, a Igreja Apostólica lá esteve presente, levando a alguns corações a sua mensagem de fé, de amor e de salvação. Realmente, irmãos, o poder da Santa Vó Rosa é infinito e vem alcançando e alcançará os quatro cantos da terra, principalmente em direção aos corações humildes e sinceros. E vejam que é o que está ocorrendo lá naquela localidade. Um país onde grande parte da sua população reside no campo, portanto, cultivando os alimentos em grande parte semelhantes ao do Brasil, o arroz, o feijão, o milho, entre outros. Um lugar onde há muitos e muitos corações sedentos da graça, do amparo, de uma palavra de fé, de carinho, mesmo porque eles creem na vida eterna. Eles creem nos santos, creem em Maria Santíssima, mas a maioria ainda não sabia, ou não tinha tomado conhecimento a respeito do poder da Santa Vó Rosa, do poder do irmão Aldo, e o que eles representam para a obra de salvação nos tempos atuais. E por isso tivemos a honra, a felicidade e também o apoio dos irmãos que colaboram, que dão as suas ofertas, para que pudéssemos falar àqueles corações, levando, portanto, ao conhecimento deles, que vivemos na era do Consolador, que para nós apostólicos, a segunda vinda de Jesus não é algo futuro e incerto, mas é um acontecimento real, perfeito e que faz parte da nossa vida, porque ele pôde cumprir as suas gloriosas promessas, dentre as quais a respeito do preparo de um outro espírito, inteiramente semelhante ao dele, para que, através do mesmo, ele pudesse nascer, espiritualmente falando, a todos aqueles que voltassem a crer nele e no seu evangelho. Então, as nossas mensagens, semelhantes a que pregamos no Brasil, logicamente não poderia ser diferente. Falamos a respeito da história da nossa igreja, história espiritual, principalmente, porque cantamos vários corinhos, vários hinos. Número 3, por exemplo, esta igreja nasceu dos céus. Logicamente, precisaríamos falar para eles por que esta igreja nasceu dos céus. Então, discorremos sobre a formação divina da nossa igreja, a respeito do ministério da Santa Vó Rosa, das revelações de Jesus e também do poder dado por ele, Jesus,
a esta santa viva e poderosa que está ao nosso lado. E junto ao ministério dela, também o ministério do nosso primaz. Mas o que nos impressionou bastante foi realmente o coração aberto deles, para ouvir, para guardar e para aprender, porque durante o curto período de tempo em que lá estivemos, no final eles já estavam acompanhando os hinos, muito embora com grande dificuldade devido à língua deles, porque embora seja um país onde há o português como língua oficial, entretanto, uma pequena parcela da população do campo fala no seu dia a dia o português. Eles somente falam o dialeto local, a língua local de cada região, de cada aldeia onde vive aqueles irmãos. Mas, irmãos, eu quero dizer, através dessas palavras, que a Santa Vó Rosa realmente ela vem dando a Jesus a oportunidade dele cumprir as suas promessas. Alcançando, portanto, os bons e humildes de coração. E vejam que lá, principalmente onde nós estivemos, não há nem energia. Algumas localidades existe a energia nos postes, mas sem estarem instaladas nas residências. Então, lugar que não tem energia, normalmente são muito humildes. Eles não possuem os equipamentos que nós possuímos na residência para facilitar o dia a dia. Entretanto, ao contrário, são um povo maravilhoso, são alegres, ficaram muito felizes, muito contentes ao ouvir a nossa palavra, e uma grande parte, nós cremos, vão se entregar de corpo, alma e espírito nas mãos da Santa Vó Rosa, nas mãos do irmão Aldo. Então, para nós é um motivo de muito estímulo, de muita alegria, saber que os hinos que os irmãos cantam, a palavra, a mensagem, a melodia, estão chegando a esses corações. E o poder da Santa Vó Rosa certamente vai transformá-los, principalmente quanto à vida espiritual, dando a eles aquilo que nós temos, a esperança de uma vida eterna, e a certeza de que esta vida será uma realidade, se ficarmos e formos fiéis até o fim. A nossa família está crescendo, a família apostólica, e cremos que é só o início. Por isso que o irmão Aldo, naquele boletim, foi colocado, a igreja está preparada. E precisamos sim, irmãos, estarmos preparados, espiritualmente falando e materialmente falando. Porque precisamos ter estruturas para atender esses irmãos, tanto aqui no Brasil como lá também. Enviando outros pregadores e trazendo também alguns de lá, para a eles serem ministrados ensinamentos, a fim de que também eles possam divulgar a palavra desta igreja, sendo ali implantado o sistema de rodízio, a construção de alguns templos apostólicos, principalmente um é necessário, para que tenhamos lá a igreja legalizada quanto às leis do país, para que possamos então continuar o nosso trabalho. E por isso, em nome da direção da nossa igreja, transmitimos essas poucas palavras ao coração dos irmãos nesta oportunidade, porque é motivo de muita alegria
não só para nós, mas eu creio que para todos, porque a salvação que a Santa Vó Rosa vai conceder a eles é fruto do amor, do trabalho, da disposição de todos os apostólicos que lutam ao lado do irmão Aldo e também da Santa Vó Rosa. Amém. Prezados irmãos, neste momento passemos a mensagem propriamente dita, colocada neste boletim pela direção da nossa igreja, cujo título: Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são presentes dos céus para os bons e humildes de coração. A grande glória de Jesus nosso Senhor, nesses tempos atuais, foi preparar e formar o Espírito Consolador que Ele havia prometido há 2000 anos. E Ele, Jesus, cumpriu sua promessa no tempo determinado por Deus Pai, o tempo da restauração. Conforme palavras de São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, falando sobre o ministério de Jesus, após ele ter subido vitorioso aos céus. Assim disse São Pedro, ao qual é necessário que o céu o receba, Jesus o Senhor, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, de enviar este Consolador em nome do Pai e do seu Divino Espírito ao seu povo, e que este santo seria o Espírito da verdade, e revelaria ao mundo toda a glória dele, Jesus, o seu poder, a sua doutrina, e que iria fazer valer na vida de todos que crescem neste Consolador o seu poder e o seu precioso sacrifício, o sacrifício dele, Jesus, em favor daqueles que confiassem de todo o coração nas promessas do Divino Mestre. O Espírito Consolador é a Santa Vó Rosa, pois em tudo ela foi fiel a Jesus, nosso Senhor, e à sua igreja em todo o seu viver. Nada lhe negou, nem o sacrifício da sua vida para salvar o seu povo e sua igreja. E ele a preparou durante 16 anos, usando o precioso dom da Santa Vó Rosa de profecia e de revelação. A Santa Vó Rosa, à semelhança de Jesus, alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, formando com o Divino Mestre a glória de serem as duas testemunhas descritas no Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 12. E as duas oliveiras, oliveira onde se extrai o azeite, e que na doutrina significa a unção do Espírito Santo. E 2 candelabros. Candelabros são lâmpadas que iluminam ou iluminavam o altar do santuário do templo do povo de Deus do Velho Testamento. Jesus e a Santa Vó Rosa são as testemunhas do grande poder do nosso Deus e Pai. Poder para salvar, santificar, perdoar e formar santos para a sua glória. Assim como Jesus preparou a Santa Vó Rosa para em tudo ser semelhante a Ele, também deu a esta santa o poder de preparar o santo
irmão Aldo, à sua semelhança, para na terra representá-la e manifestar a glória da Santa Vó Rosa e a glória dele, Jesus. E também se cumpriu no ministério do Santo Irmão Aldo a promessa do Divino Mestre, que haveria um só rebanho e um só pastor. É grande a glória desta Santa de Deus, e imenso é o seu poder. Poder este para salvar e libertar os oprimidos das forças do mal. Ela tem realizado milagres muito importantes, até sobre a natureza, para facilitar a vida do povo em qualquer região. Pois grande é a sua misericórdia e o seu amor. Poder dado por Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito, para aliviar o sofrimento desta humanidade. Ela, Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem realizado milagres importantes na vida do seu povo e juntos também a Mãe Maria Santíssima tem livrado muitos dos nossos irmãos e ouvintes do nosso programa religioso, A Hora Milagrosa, de doenças graves, muitos dos quais estavam desenganados pela medicina, porém, por terem confiado no grande poder da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Santíssima Mãe Virgem Maria, foram curados. E hoje gozam saúde pela graça destes santos e destas santas, do Santo Irmão Aldo e também do poder celestial. A Santa Vó Rosa com Jesus são as testemunhas da verdade. Cumpriu-se nela, Santa Vó Rosa, as promessas de Jesus escritas no livro do Apocalipse pelo apóstolo São João, sobre o santo vencedor, ao dizer o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, alimento espiritual, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, e que ninguém conhece, somente aquele que o recebe. Portanto, o santo vencedor teria um novo nome, Santa Vó Rosa. Seria revelada à igreja em tempo próprio. Seu grande galardão de ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor. O que ocorreu quando subiu aos céus, ao terminar sua missão na terra, para exercer esta missão de Consolador em Espírito. E continua Jesus prometendo ao que vencesse, teria a nobre missão de ser o representante dele na terra, para exercer a missão do outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. Ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações e as governará com cetro de ferro, com todo o poder e autoridade, dele Jesus e do seu Pai. Como se quebram vasos de argila, do mesmo modo que também a mim foi dado por meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, a estrela d'alva, estrela muito linda, que no verão surge logo ao cair da tarde, e no inverno surge antes do nascer o sol. Portanto, o Consolador teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus. E o Divino Mestre faz o solene aviso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outro trecho do Apocalipse, diz o Senhor Jesus: ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta expressão de Jesus
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer o seguinte: quem tem humildade, sabedoria e esperança no cumprimento de suas palavras e promessas, e que conhece os sinais dos tempos, ouça o que o Espírito Consolador, enviado por ele, Jesus, fala ao povo de Deus. Portanto, nosso Senhor Jesus faz esta promessa a uma pessoa que seria formada por ele ainda na vida do corpo aqui na terra, como foi com a Santa Vó Rosa, para revelar e ensinar a ela tudo o que ainda faltava para ser revelado e ensinado à sua igreja. A promessa era para o santo vencedor que receberia o galardão de Consolador, com as mesmas virtudes e poder dele, Jesus. Eis aí, estimados irmãos e irmãs, o valor do ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor, de sua glória, majestade e poder sobre esta igreja e sobre todos os que vierem a crer que ele, Jesus, cumpriu sua promessa. E através desta santa poderosa e do santo irmão Aldo, o pastor prometido, que através do santo Consolador guiaria o seu povo até a grande vitória de Jesus e do santo Consolador. No dia 10 de junho será comemorado em nossa sede e em todas as nossas congregações o aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Com muita gratidão ao Senhor Jesus pela sua grande vitória, ao cumprir a sua preciosa promessa, e também ao nosso bondoso Deus, o Pai, pois tudo o que falou através dos santos profetas e através do seu amado Filho Jesus está se cumprindo e se cumprirá até a grande vitória de sua igreja, a Igreja Apostólica na terra. Prezados irmãos e irmãs, continue crendo assim. Eu digo continuem porque eu sei que os irmãos têm praticado uma fé verdadeira e inabalável. Porque aceitaram as palavras desta igreja, a sua mensagem, uma vez que ouviram esta Santa de Deus revelar em nome de Jesus a vontade do Pai, incutindo, colocando em nossos corações os seus ensinamentos, que no passado fora, em parte, apregoado pelos profetas, e de uma maneira perfeita, durante o cumprimento do ministério de Jesus, pelo Filho Altíssimo do nosso Deus. Mesmo porque ele afirmava categoricamente: o reino dos céus está entre vós. Ele veio, portanto, trazer toda a plenitude do nosso Deus. Por isso ele é, junto à Santa Vó Rosa, as duas testemunhas fiéis e verdadeiras do poder de Deus. Porque a obra vem de Deus, a obra é do Pai, e tudo dimana dele e do seu Divino Espírito. O poder para perdoar, para salvar, e até mesmo para condenar, se necessário for,
é intrínseco dele, ou seja, é pertinente à sua pessoa e ao seu divino espírito. Entretanto, desse mesmo poder, ele fez participante o seu filho primogênito, unigênito, e os santos de grande poder e autoridade por ele formado, dentre os quais Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o profeta Irmão Aldo. Porque eles receberam uma missão distinta dos demais, especial, mesmo porque fora e foi através do nascimento da Santa Vó Rosa, através da sua vida nesta terra, dedicada ao reino dos céus, uma vida de amor, de coragem, de sabedoria. Foi então possível ele, Jesus, cumprir a sua promessa e voltar, dando assim continuidade à obra que ele realizara em grande parte quando esteve naquele corpo físico, à semelhança de um homem. Então, para nós, irmãos, 10 de junho tem o mesmo valor, tem a mesma importância daquele dia maravilhoso, 25 de dezembro, quando Jesus, em uma humilde estrebaria, manjedoura, nascido por obra e graça do Espírito de Deus e com a colaboração do corpo virgem e imaculado de uma santa, Maria Santíssima, veio com todo o esplendor, com toda a glória, mas com toda a humildade, revelar aos bons e humildes de coração quem é Deus, como Ele opera o seu poder, como Ele aplica o seu juízo e as oportunidades que Ele daria ao arrependimento, para que o homem no pecado pudesse voltar a adquirir a natureza divina, receber o perdão e ser novamente considerado por Deus como seu filho, herdeiro do seu reino e da sua glória, principalmente um dia quando herdasse a condição eterna no seu reino propriamente dito. Jesus, então, nos tempos da restauração, quando ele mesmo disse, eis que faço e farei novas todas as coisas, ele nasceu para nós, porque está aqui entre nós, porque conviveu ele com a Santa Vó Rosa de uma forma especial durante os primeiros 16 anos da existência desta igreja e da formação deste povo. Justamente porque ele mesmo prometera, e São João lá no livro do Apocalipse deixou registrado esta grande promessa, que ele, Jesus, com todo o seu poder, haveria de descerrar o livro da vida e novamente revelar a palavra, a vontade do nosso Pai. Revelar a alguém, e este alguém seria o Consolador também prometido e profetizado por ele, pelo Divino Mestre, uma vez que ele mesmo prometera e dissera que a sua segunda vinda, a sua volta, não seria como da primeira, visivelmente falando. Então, irmãos, hoje nós temos a felicidade, nós tivemos a honra de, após tantos e tantos anos e até mesmo séculos, sermos a igreja prometida, a igreja restaurada, a igreja sob a qual Deus pôde novamente exercer
a sua autoridade, o seu poder, o seu amor e a sua misericórdia. Porque a sua vontade, os seus planos, que lá no passado foram traçados, hoje, por esta igreja, sob a direção da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, estão sendo executados. Então, por isso, irmãos, que devemos sim comemorarmos com alegria, com júbilo, louvando, exaltando, glorificando o nosso Deus, a Jesus, pelo poder maravilhoso que eles exerceram em formar uma santa igual a ele, Jesus, e que pudesse hoje estar ao seu lado, inteiramente semelhante, em poder, em virtude, em glória, em majestade, realizando em nome dele, Jesus, a obra de Deus, nosso Pai, nesta terra, constituindo, portanto, na segunda testemunha, profetizada e revelada no presente. Testemunha do poder de Deus, porque as obras que ela realiza, como dissera Jesus, as obras que eu faço não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. A Santa Avó Rosa e o Primaz também. As obras que eles realizam, em primeiro lugar, pertencem a Deus. É claro que o poder dado por Deus a eles os faz participantes desta glória, de realizar milagres, de abençoar o seu povo, de dar e conservar a vida, a paz. O irmão Aldo e a Santa Avó Rosa faz isso e continuam fazendo. Mas em nome do nosso Deus, justamente porque eles são as testemunhas, junto com Jesus, do poder do Pai. E por isso que nós cantamos, todo o poder do Pai, aqui está, através dos seus santos, de maior autoridade, através da Santa Avó Rosa, do profeta irmão Aldo, e de Jesus nosso Senhor. E bem-aventurados, e serão todos aqueles que, conhecendo, conservarem esta fé vitoriosa, aceitando, portanto, a doutrina, a disciplina, as orientações desta igreja, porque fazendo assim, com certeza, estarão ouvindo a voz do Divino Mestre, tal qual ele proferira aos seus discípulos, aos seus apóstolos, prodígios, realizando prodígios, milagres, abençoando, preparando almas para a vida eterna. À semelhança dele, esta igreja, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, vem fazendo e farão muito mais ainda, porque vivemos nos tempos da regeneração, e nos é concedida, nos é dada por Deus, a última oportunidade de viver com Ele na sua glória. Portanto, irmãos, 10 de junho, nascimento da Santa Avó Rosa, o aniversário desta igreja, é uma data especial e deve ser comemorada por todos nós, como sabemos e temos certeza, é comemorada nos céus, pelos santos, pelos anjos que estão ao lado da Santa Avó Rosa, colaborando com ela na obra que ela, junto ao Primaz, realizam para nos salvar e nos preparar, portanto, para a vida eterna. Guardem em seus corações estas palavras. As palavras que aqui estão no boletim, a respeito do cumprimento das promessas de Jesus, o qual se deu na pessoa e no espírito da nossa querida e Santa Avó Rosa, o nosso glorioso
Espírito da verdade, Espírito Consolador. Eu ainda leio aos irmãos 2 testemunhos, os quais provam também este poder maravilhoso operado por ela nos dias presentes. Em sua carta datada de 1º de março de 2017, nosso irmão Ari Cordeiro, da Congregação de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, assim testemunhou: eu estava trabalhando em construção em uma casa de madeira na parte de cima do telhado, em uma escada de 3 metros de altura. Quando a escada veio a quebrar e eu caí sobre muitas madeiras que estavam no chão. E a madeira que eu estava pregando tinha 4 metros de comprimento e muito pesada. E ia cair sobre o meu filho, Cassiano, de 12 anos de idade, que estava ajudando-me. Mas graças a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, quando a escada quebrou, meu filho conseguiu se afastar uns 6 metros, pois a madeira poderia ter caído sobre ele. Porém, com a graça desses santos de Deus, nós fomos protegidos. Nada aconteceu ao meu filho e eu só tive um pequeno machucado na pele do braço. Pude continuar trabalhando sem nada sofrer. Por isso eu venho agradecer por esta grande bênção e por tantas outras que tenho recebido do Santo Irmão Aldo, que tudo faz por nós. Louvo a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e Maria Santíssima, e ao nosso bondoso Pai, nosso Deus. Assinado Ari Cordeiro, residente em Laranjeiras do Sul, Paraná. Na cidade de Cardoso, estado de São Paulo, nossa irmã Frauzina Pateis dos Santos, assim nos escreveu em sua carta de 10 de março de 2017. Antes de ser apostólica, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Nenhum remédio resolvia, porque era decorrente da dieta. E minha cabeça doía todos os dias. Um dia eu fui à casa de uma conhecida e lá ouvi o programa A Hora Milagrosa. E gostei. Ela me deu água ungida. Eu lavei a cabeça e nunca mais senti dor de cabeça. Eu sofria muita cólica de intestino. Mas eu fui na sede, falei com o irmão Aldo e não tive mais cólicas. Também pedi uma bênção para o meu netinho, que ficava muito internado, por motivo de saúde. E ele não ficou mais internado. Meu outro neto chegava em casa, brigava com o pai dele. Eu pedi para a Santa Vó Rosa em favor dele e ele se acalmou. E não brigou mais com o pai. Agradeço a esses santos poderosos por tudo que recebo deles em favor da minha família. Tenho 79 anos de idade, frequento as congregações de Votuporanga e Álvares, Florense, São Paulo. Assinado Frauzina Pateis dos Santos. Amém. Assim nós encerramos a nossa reunião. Eu quero, em nome da direção da nossa igreja, e também em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo, agradecer a todos quantos colaboraram com a sua presença, com o seu trabalho, com a sua audição, e também com reverência, para que esta igreja possa cantar vitórias a cada dia, e que as suas reuniões possam se constituir de reuniões que sejam aprovadas por Deus, pela Santa Vó Rosa, e que eles sintam prazer em enviar do alto céu santos e anjos, tantos quantos forem necessários, para nos abençoar, inclusive dando-nos a sabedoria que vem dos céus, o discernimento, para sempre fazermos a vontade de Deus, e assim agradá-lo durante todo o nosso viver. Aos internautas que também nos acompanharam, os nossos sinceros agradecimentos. E esperamos que continuem nos ouvindo para
o melhor entendimento a respeito da mensagem desta igreja e de sua missão extraordinária nesta terra, sob o comando, a direção do outro Consolador prometido e enviado por Jesus, a Santa Avó Rosa, e também do profeta irmão Aldo. Que a bênção deles, portanto, esteja com todos. Amém. Convido para que se coloquem em pé. Oremos. Ó bendita e querida avó, nosso poderoso Espírito da verdade, Consolador de nossas almas, enviado, prometido pelo nosso Divino Mestre, para que ele pudesse continuar sendo o Redentor e o Salvador da humanidade. Necessário seria, portanto, que ele voltasse a esta terra e realizasse a mesma obra, os mesmos milagres, e que trouxesse do alto céus a verdade e o evangelho genuíno, perfeito, que salva, que redime, que prepara, que perdoa e concede a salvação a todo aquele que for fiel até o fim. E ele, Jesus, encontrando, portanto, a tua pessoa, o teu amor, o teu carinho, a tua vontade, a tua disposição, a tua coragem, ó querida avó, ele pôde então, durante um período de aproximadamente 16 anos, praticamente deixando a glória do nosso Deus e vivendo ao teu lado, abrindo novamente o livro da vida, revelando os mistérios do alto céus, trazendo-nos, portanto, a perfeita doutrina e implantando a disciplina necessária para a moralização dos costumes do povo apostólico. E por isso, avó, no dia do teu aniversário, do teu nascimento, 10 de junho, a igreja também comemora a sua data, porque ela nasceu contigo, ela veio dos céus, está entre nós pela vontade do nosso Deus e pela segunda vinda iniciada de Jesus, principalmente quando definitivamente, naquele glorioso dia, 26 de outubro, a senhora conquistou, ganhou e está desfrutando para todo sempre do teu glorioso galardão de Espírito Consolador. Por isso te amamos, te veneramos e queremos sempre estar ao teu lado, lutando lado a lado contigo e com o primaz irmão Aldo, para que esta humanidade, ou grande parte dela, também possam usufruir, recebendo assim do teu poder de Consolador, e que muitos passam ou passarem a ter a verdadeira vida, a verdadeira fé, a esperança de uma vida com Deus, não somente no presente, mas no futuro, na eternidade. Querida avó, santo profeta irmão Aldo, aos senhores também a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E neste momento eu apresento à senhora avó e ao senhor profeta irmão Aldo as orações dos teus filhos, dos meus irmãos que aqui comigo estão, e também dos internautas, daqueles que não puderam, por motivo justo, estar entre nós, mas estão ligados em espírito e em comunhão contigo, em comunhão com o Rei do nosso Deus. Que a senhora possa ouvir a prece de cada um, as suas orações, seus pedidos, atendendo às suas necessidades, de acordo com a justiça do nosso Deus e com o mérito, na verdade, de cada um de nós. Igualmente apresento aqueles que estão aqui representados por pedidos, os quais foram feitos por eles mesmos, ou por familiares, parentes, colocados nessa caixa de oração. Eu não os conheço, mas a senhora sabe onde estão, como estão e o que estão precisando da senhora e do profeta irmão Aldo. Que eles possam ser alcançados também pelo teu amor,
pela tua justiça e misericórdia. Daqui a alguns instantes retornaremos aos nossos lares. Vós, sabemos que os teus santos e anjos que vieram do alto céus e desde o início desta reunião estiveram e estão conosco. Eles mesmos levarão a todos quantos são teus de volta aos seus destinos, guardando-os no caminho que irão fazer, dando a todos uma boa noite de descanso, um bom dia também amanhã, e que no final daquele dia possamos novamente aqui estarmos, com o teu amparo, com as tuas bênçãos, para mais uma vez reunidos, prestarmos nosso louvor e gratidão aos céus. Prezados irmãos e irmãs, jovens, idosos, internautas, visitantes, recebam com fé a bênção do nosso Deus e Pai, de Jesus, seu amado Filho, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e também do profeta irmão Aldo. Que esta bênção infinita faça parte do viver de todos. Amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, uma boa noite de descanso.